Então, olá, meu nome é Larissa, eu sou da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo, do Rio Grande do Sul, e eu vou apresentar um trabalho intitulado Era uma vez as metodologias do meu ensino de ciências e reflexões sobre as narrativas de licenciandos de ciências e biologia. Então, a partir da investigação Formação-Ação, que foi assumida nessa pesquisa pelos professores formadores enquanto pesquisadores de segunda ordem, então, porque nós investigamos as reflexões dos licenciandos, que são os pesquisadores de primeira ordem. Então, na formação inicial de professores de ciências biológicas, foi possível analisar as reflexões sobre a constituição docente refletidas nas escritas narrativas dos licenciandos sobre suas próprias experiências das aulas da educação básica e evidenciou então as memórias em sua formação como alunos e agora como futuros docentes. Então, esse estudo ele teve como objetivo analisar as concepções dos licenciandos sobre as metodologias de ensino de ciências em um processo de investigação, formação, ação, na formação inicial e na constituição dos professores de ciências e biologia. Então, essa pesquisa em ensino de ciências, ela apresenta uma abordagem qualitativa, ela se caracteriza pela tipologia de pesquisa documental, em diários de bordo, e os sujeitos da pesquisa, então, foram 21 licenciados matriculados na disciplina de Didática, Currículo e Organização do Trabalho Pedagógico, no quarto semestre do curso de licenciatura em Ciências Biológicas de uma instituição aqui do noroeste do Rio Grande do Sul. Nos diários de bordo, então, a gente problematizou algumas questões, como, por exemplo, como eram as aulas de ciências durante a sua educação básica, para que os licenciandos refletissem sobre as suas experiências como alunos, né, da educação básica. A partir dessas memórias, então, foi possível analisar a concepção dos licenciandos sobre as metodologias de ensino e outros aspectos também da sua formação. Para a análise dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo, seguindo as etapas descritas por Lidke e André. Então, quanto às análises, a análise das metodologias do ensino de ciências, resgatando as memórias e as histórias da educação básica. Então, a gente conseguiu constituir um cenário reflexivo, né, que foi denominado de Era uma vez as metodologias no meu ensino de ciências. A partir dessa problematização, então, que a gente fez, que a gente conseguiu perceber que os licenciados escreveram sobre as metodologias de ensino, as estratégias, os recursos que foram utilizados, então, durante as aulas de ciências e biologia enquanto eles eram alunos da educação básica. A gente identificou 9 categorias. Então, a primeira delas, que foi a utilização do livro didático, estava presente nas escritas de 10 licenciandos. Então, a gente percebeu como que o livro didático ainda está bastante presente e esteve presente nas aulas desses licenciandos, da grande parte deles. A segunda categoria, copiar do quadro no caderno, também esteve presente, então, nas escritas de 10 licenciandos. Normalmente, então, eles falavam que normalmente as aulas eram o professor explica, passa o conteúdo no quadro e nós apenas copiamos, né? Então, vários textos enormes que eles copiavam, o professor passava no quadro e eles copiavam. Outra categoria, a aula tradicional, foi citada por 8 licenciados. Então, é aquela aula que o professor só fala e os alunos escutam, então também esteve bastante presente. As aulas no laboratório, 5 licenciandos falaram, então, que tiveram aulas no laboratório e que muitos era uma vez só apenas, né, que tinham aulas lá, ou que era porque tinha estudado em uma escola particular, então teve a oportunidade de ir em um laboratório porque tinha um laboratório. Outra categoria, a troca de professores. 5 licenciandos, então, falaram sobre a troca de professores, que é em função de licenciandos fazerem estágio, ou até mesmo de vir um outro professor, mudava as metodologias de ensino em função disso. Outra categoria, utilização de aulas diferentes. 4 licenciandos mencionaram, então alguns falaram que algumas aulas tinham metodologias diferentes que chamavam a atenção.
Então, uma outra categoria era de não tem muitas lembranças, então 4 licenciandos comentaram nas suas escritas que não lembravam dos professores, né? Às vezes lembravam das aulas de ciências e biologia, às vezes eles lembravam de alguma aula em específico que chamou a atenção, né? Por exemplo, o L15 falou que eles plantaram árvores em uma das aulas, isso chamou a atenção desse aluno, mas que não tinham muitas lembranças. A saída de campo também foi uma categoria, então 3 licenciados mencionaram que faziam saídas de campo durante as aulas, né? E no pátio da escola e em outros lugares, no bosque, né? Para fazer essas saídas de campo. E a última categoria, então, que foi mencionada por um licenciando, que foi a interação. Então, que ele disse que aprendia muito com a interação entre os colegas, o que ele aprendia na sala, ele compartilhava com os avós, né? Então, por meio dessa interação, ele lembrava disso quanto às suas aulas de ciências e biologia. Então, outras reflexões que fizemos, né? Identificamos que as narrativas dos licenciandos, elas possuem um caráter bastante descritivo. Então, a prática da escrita no diário de bordo ainda é bastante recente. Mas ainda assim a gente percebeu alguns posicionamentos perante as metodologias devido às experiências que eles construíram, né? Então, a partir desses aspectos, a gente analisa questionamentos que emergem, né, resultante desse processo de análise. Por exemplo, como serão as aulas de ciências desses licenciandos, né? Como eles vão reescrever essa história? Então, portanto, nessa investigação sobre as escritas narrativas dos licenciandos em diários de bordo, foi possível perceber nas memórias que constituem os professores em formação que as metodologias estão intrínsecas nesse processo, então elas fazem parte da constituição docente. E com isso, a pergunta problematizadora permitiu aos licenciandos dar voz a essas biografias e as histórias de vida, envolvendo o ensino de ciências na educação básica, que vem marcando suas identidades. Então, nesse sentido, permitem a reflexão sobre a constituição docente e a indissociabilidade dos métodos e das estratégias que foram descritos, que passaram a ser refletidos, então, e analisados pelos licenciados no processo mediado pela investigação, formação, ação. Pela investigação da própria prática, e, nesse caso, pela investigação da sua própria experiência, né? Então, essas são as referências. Muito obrigada.